Bem-vindo, bem-vinda. Este é o segundo podcast da Logoscast. Nós estamos vivenciando um tema muito importante, muito significativo, de enlutado para enlutado. Fiquei pensando, por que me levou a pensar e estipular e sugerir este tema para essa série? Fiquei pensando em todos os profissionais, em todos os alunos da Logos, pensando em mim, como psicóloga, como terapeuta, que nós também temos os nossos lutos e trabalhamos com pacientes que vivenciam os seus lutos. Não tem para onde corrermos. Todos nós perdemos, vivemos perdas hoje e vamos continuar perdendo. Por isso que hoje nós estamos trazendo a temática para falar, para compreender, para aprender sobre o luto. O luto é vivido, mas nós podemos aprender como vivê-lo. Podemos vivenciar estratégias que abram caminhos e que tragam possibilidades de sofrer sem adoecer. Porque, olha, passar o luto sem dor, isso não existe, né? O luto por si só, qualquer perda, ela já traz em si a sua dor. Mas, contudo, a gente aprende também nas dores. A Leide, me conta pra gente um pouquinho, você já disse, né, da perda do teu marido, os seus filhos que perderam o pai, aquela casa que perdeu, sim, né, a referência. Sim, claro. Qual é o caminho que você tem percebido, porque é uma perda recente, sim. que você a família tem trilhado numa estratégia de reorganização? Na verdade, assim, eu tento continuar a rotina, assim, não houve alteração na rotina. O Pedro vai para a escola, ele vai para a natação, ele faz todas as atividades que ele já fazia, a Júlia também faz todas as atividades, a gente tenta manter a nossa rotina, assim. É engraçado que a gente até, esses dias eu estava comentando com ela, que a gente não mudou, assim, a gente, tipo, se a gente sair, a gente continua saindo, a gente está naquele processo ainda de luto, mas a gente sai, a gente tira foto, a gente se diverte, a gente ri, e a gente também tem, claro, nossos momentos que a gente fica mais recolhida. Então, assim, eu tento transformar a casa, manter a casa de uma forma da nossa rotina. E eu acho que tem funcionado bem, porque, assim, faz com que a gente não fique com aquele peso da nossa casa, porque a nossa casa é o lar, é o lugar que a gente se sente bem. Então, assim, eu tento manter... E apoio? Qual apoio que você sentiu? Sim, nossa, eu tive muito apoio, assim, apoio da minha família, apoio dos amigos do trabalho, assim, muitos, da igreja, da minha comunidade de fé. E, assim, são pessoas, engraçado, porque, assim, como eu também falo, às vezes, sobre luto nas minhas redes sociais, algumas pessoas vêm até mim e falam assim, Leite, que legal, tô feliz da forma como você está tratando, assim, porque eu tento demonstrar que eu realmente vou vencer, assim, é uma etapa, eu, então, assim, modifiquei a minha vida no sentido de melhoria, então, assim, mudei algumas práticas dentro da minha casa, no sentido da nossa alimentação, no sentido de iniciar uma prática de exercícios que eu não fazia, então, assim, para também me sentir melhor, então, assim, hoje eu me sinto feliz, assim, consegui emagrecer alguns quilos, assim, que eu já estava nessa busca, mas, assim, naquele período eu fiquei, assim, um pouco paralisada, mas, assim, ainda estou no processo, mas, assim, porque eu quis ficar bem. Eu falei assim, não, eu preciso ficar bem, porque eu preciso demonstrar para os meus filhos então, você escolheu viver a vida. Sim. Eu, desde o primeiro momento, eu falei assim, na verdade, no primeiro dia eu fiquei muito mal, no segundo dia também, mas, assim, a partir do terceiro dia eu falei assim, eu não vou ficar deitada. Porque eu já percebia que se eu ficasse deitada, eu já estava no fundo do poço. Então, eu não ia conseguir me resgatar. Então, eu falei assim, não, eu não vou ficar deitada, eu vou levantar e vou agir. Então, eu continuei fazendo as minhas atividades do meu trabalho. Assim, o meu trabalho também é um trabalho que me consome, às vezes, muito. Então, assim, quando eu estou naquele período que eu estou trabalhando, eu não lembro de nada disso, né? É claro que existia, né, logo no início, aquele período, assim, daquele trajeto, né, sozinha, indo para casa, eu ficava mais triste. Mas, quando chegava em casa, eu tentava ficar bem.
por conta dos meus filhos. E assim a gente está levando a vida. E nós estamos, nesse momento, falando tanto do suicídio, né? Nesse período que fala-se. E eu gosto muito da frase: você pode escolher viver a vida ou pode escolher viver a morte. Você está nos contando que, em meio à morte, Sim. à perda, você escolheu viver a vida. Sim. Porque falar de luto é falar de vida, e falar de vida é falar de luto. Os dois andam juntos, é impossível não ser assim. E para você, Tiago, em termos de estratégia, que você começou a caminhar para buscar ficar bem, para se tratar, que caminho você fez e tem feito? O meu demorou um pouquinho mais de aceitar, assim. Acho que demorou uns 2 meses aí, até eu descobrir a BBR, que foi onde eu comecei a minha fisioterapia, e conheci pessoas com deficiência. Acho que nada melhor você conhecer pessoas que passaram pela mesma coisa que você está passando, pela mesma coisa que você vai passar, e de repente te indicar algum caminho mais fácil, né? Experiências que as pessoas viveram. Eu acho que isso fez eu ligar e sair desse meu luto, que eu parecia que a minha vida tinha acabado ali. Eu fiquei deitado, me entreguei, só queria ver televisão, não queria fazer mais nada, ficava muito triste, não queria conversar muito. Então, essa convivência com pessoas, né? Vamos dizer, a fisioterapia e a terapia em grupo me ajudou bastante a conhecer esse outro lado, né? Essa minha nova vida, vamos dizer assim. Sim. Isso me ajudou bastante. Normalmente, o sintoma emocional que eu mais observo é a solidão. As nossas perdas, as maiores perdas acontecem aonde? Na família. E as famílias não conversam sobre as perdas. Eu digo que cada um vira para um canto, chora o seu choro silenciosamente e dorme. Ou de repente, uma mãe que fala: eu não posso chorar na frente do filho para protegê-lo. É o contrário. Essa criança precisa saber que essa mãe também é humana. Sim. E ela está sentida. Do mesmo jeito, a mãe saber da dor dos filhos, o marido, né, expressar, o homem, que os homens também choram, também sentem dores. Porque quando uma pessoa morre, Leide, não morre uma pessoa, morreu um filho, morreu um marido. Ele era irmão de outros. Ele tinha irmãos? Sim, vários. Então, ele era irmão, ele era tio, ele era primo, ele era colega de trabalho. Eram vários papéis que aquela pessoa ocupava. É interessante quando você fala, né, da criança ver né, chorando, né? Às vezes o Pedro, ele olhava e falava assim: mamãe, você estava chorando? Aí ele ia para a irmã para falar, reclamar, né? Tipo, fala: minha mãe tá chorando. Aí só que ele chegava lá, a irmã também estava chorando. Aí ele: vocês duas estão chorando? Vocês estão chorando por causa do papai? A gente: não, a gente vai ficar bem, a gente vai ficar bem. Vamos ficar bem. A gente se reunia de uma forma para protegê-lo, para ele não perceber que aquele ambiente de tristeza, né? Então a gente tentava mudar o cenário e de uma certa forma era até bom pra gente, porque a gente falava: pronto, vamos melhorar, vamos ficar bem. E a gente seguia dessa forma, né? Estamos seguindo assim. E dentro de um contexto hospitalar, Karina, o que você observa de mesmo a pessoa, de repente, né, estando ali numa realidade, esperando medicação fazer efeito, mas emocionalmente, como é que você observa, como lidam esses pacientes? Você falou uma coisa interessante aí, né? Muitas vezes o paciente está querendo proteger a família e a família está querendo proteger o paciente, né? É comum, às vezes, a gente ver, né, criar-se até um pacto de silêncio, que a gente chama, né, em torno da família. Toda a família sabe, menos o paciente, e chega, às vezes, no CTI, às vezes, onde a bomba estoura e fala: não, nós não queremos que ele saiba, não conta para ele a verdade, né? E o paciente está ali tomando medicamentos fortíssimos, sem nem saber o que está acontecendo, sem nem saber que a vida dele está correndo perigo e que existe pouco tempo, né, de sobrevivência, muitas vezes, e que ele precisa saber, muitas vezes, o que está acontecendo, até para ele se programar. Tira o direito dele. Tira, né, o direito de organização, de pedir perdão e de perdoar, de contar segredos, né, de se organizar financeiramente para
o final, né? Que às Uma vezes boa morte. que não vai acontecer muitas vezes naquela internação, que a gente não tem essa previsibilidade, mas que pode acontecer em até um ano, em alguns meses, né? O que a gente costuma falar hoje, né? Em UTI, se fala muito hoje dos cuidados integrados, né? Que durante muito tempo, ou também é chamado de cuidados paliativos. É porque esse nome tem um contexto ainda muito ruim no Brasil, porque quando a gente pensa em paliação, a gente pensa em algo que é remendo, né? Quando a gente pensa, vamos fazer um paliativo, a gente pensa em remendar e não em cuidar integralmente. Mas um dos primeiros trabalhos, né, sobre cuidados paliativos no mundo mostra que os pacientes que têm uma doença ameaçadora, por exemplo, oncológica, quando eles começam a receber esse cuidado desde o momento do diagnóstico, eles sobrevivem mais até. Porque eles são vistos integralmente na sua emoção, no cuidado à dor, né? Nos seus valores. E vai andando lado a lado. À medida que a doença progride, né? O cuidado ali médico, técnico, físico vai diminuindo e os cuidados paliativos aumentando, né? E então, quando ele é bem assistido ao longo desse caminhar, quando ele interna ali no final da sua vida, é uma outra visão, assim, né, do paciente. Já quando existe essa falta de comunicação, essa falta de assistência ao longo do processo, a gente vê que o paciente tem uma... Eu vejo que já é o luto sendo organizado. O luto antecipatório, né? Antecipatório. Eu me lembro, sabe, de pacientes que eu atendi e eu fui com eles até o final. Eu me lembro de um paciente oncológico e o trabalho foi mesmo zerar o livro caixa para que ele pudesse partir em paz. Essa foi a proposta. E nós fomos trabalhando. No último dia que ele esteve no consultório, ele passava a mão nos móveis. Ele fechava os olhos e passava a mão. E ele dizia, Marisete, eu não volto mais aqui. Não volto mais aqui. E aí eu fui acompanhando e ele foi se despedindo, parava e eu perguntava, onde você mais quer parar? Qual é a imagem que você quer levar? Ele levou um objeto do consultório, eu passei a atendê-lo em casa. E ele dizia para a esposa, olha, quando chegar a hora, a única pessoa que eu quero que você avise é a psicóloga Marisete. E ele foi para o hospital e ela não me avisou. Quando eu fiquei sabendo, ela, me desculpa, eu falei, não, você fez o seu melhor. Eu estava disponível. Mas para ele, a paz que ele pôde viver, porque ele ressentia em deixar uma filha de 6 aninhos. E ele dizia, eu queria ver os 15 anos dela. E a gente fez os 15 anos, a mãe fez o vestido, eles dançaram a valsa. Então, isso faz parte, né, de todo um trabalho de luto antecipatório de sendo vivido. Eu tive uma outra paciente, eram 2 meninos, um de 11 e um de 9. E ela gostava muito de escrever. Então, ela fez um caderno para o filho de 11 e um de 9. Quando ele fizesse 18 anos, era a carta que ele iria ler. Quando ele se formasse, ela falou assim, eu quero estar com ele no dia do casamento dele. Aí fez a carta para ler no dia realmente do casamento. Então, ela teve paz de dizer, eu vivi o casamento com ele, eu vivi a formatura com ele. E nós fizemos a consulta de ritual quando ela entregou a caixa com todas essas cartas. É muito forte para a gente como terapeuta. E, para fechar, quando meu pai faleceu, eu não dei conta de fazer. Eu não dei conta. Parece que algo que eu estudei, que eu me preparei, que eu fiz com tantos outros pacientes, parece que eu fiquei cega. Olha como que o terapeuta também tem os mesmos sentimentos. E eu falei, gente, eu poderia ter sido tão mais ajudado meu pai ter partido melhor, porque ele partiu numa época que ele achava que ele queria, eu queria mais 5 anos, mais 5 anos. Mas foram os anos que ele teve. E o trabalhar dentro, né, quando vem uma notícia crônica,
Isso é muito importante. Quando vem uma realidade, por exemplo, não tem como, a família da Leide não vai voltar atrás. Não vai, ela é essa configuração. Né? Você pode entrar num novo relacionamento, mas essa é a configuração. O lugar daquela pessoa não sai. A experiência do Tiago não volta. É essa, daqui para frente. E quando você pensa assim, Tiago, qual é a projeção que você faz? Hoje eu participo de um instituto, né, chamado Instituto Victorem, que... É o que está escrito na sua camisa. Isso. A gente... que é Instituto Victorem, vencedores no esporte e na vida. A gente cuida de pessoas com deficiência, né? A ideia é transformar em atleta, né? E significar essa vida, tirar o pessoal que geralmente as pessoas acham que terminou, a vida acabou. Eu passei por esse período de encerramento, né? Parece que eu não podia fazer mais nada. E a ideia é mostrar que pode, né? Que a gente pode fazer, né? Mas hoje o Instituto trabalha de forma voluntária, né? A gente aceita doações, geralmente a gente faz vaquinha. Tem um lugar fixo, endereço? Onde... Sim, hoje a gente fica no velódromo, né? Hoje a gente está no Parque Olímpico, né? Onde a gente treina de segunda, quarta e sexta, lá. E participa de campeonatos, né? Agora em outubro a gente vai para o Mundial na Eslováquia, representar o Brasil, né? E a bandeira do deficiente físico, né? Levar isso é muito importante. E hoje eu acho que eu me sinto bem dentro do grupo porque eu passo o que eu vivi antes, né? Eu acho que eu tenho uma missão, vamos botar assim, né? De ajudar as outras pessoas a ver a vida como eu vi, como outras pessoas passaram para mim, que não era o fim, que eu poderia continuar a vida de uma outra forma. Então, eu acho que hoje eu sinto essa responsabilidade das pessoas me procurarem. Então, o lema não é como era a minha vida. O lema é como é a minha vida. Isso. Você fala, até me arrepiei. Porque... E me dá... Cada pessoa que chega até mim e pergunta sobre alguma coisa, tira uma dúvida, ou pergunta como eu fiz, isso só me dá mais força para continuar. Sim, sabe? Sim. Às vezes a gente tem, todo mundo tem aquele período de você ficar mais triste, né? A gente volta o luto, né? O luto vai e volta. De vez em quando você acorda, você não está num dia legal. E no outro dia a gente já está normal de novo e passando para outras pessoas que realmente não acabou. E é interessante, né, quando você fala assim, aí tem aquele dia que a gente está mais triste, e é isso mesmo. É o dia do aniversário da pessoa que faleceu, é o dia que seria a data do casamento, de um casamento que se divorciou, que acabou, né, pelo divórcio. É um dia de uma comemoração da empresa, a qual eu fui demitida. Eu não saía de casa no dia do meu acidente. Eu ficava isolado no dia do meu acidente. Hoje eu já consigo sair, né, viver um dia normal. É um dia normal para mim hoje. Sim. Mas antigamente eu ficava meio com medo de sair, né, como se tivesse marcado aquilo ali. Não, e tem todo o trabalho terapêutico para ajudar a pessoa a passar essas datas comemorativas, sentindo, porque não somos robôs, mas não paralisando. Né, no sentido de dizer assim, poxa, hoje eu estou meio mais para baixo, porque me lembra isto, me dói lembrar, mas não estou paralisado, não vou deixar de fazer a rotina que eu ia fazer, não vou ficar parado na cama. Então, também, a terapia é um processo que ajuda bastante com essa situação. Eu digo o seguinte, olha, a saudade é o preço por amar demais. Verdade. Não é? Se a saudade é o preço por amar demais, eu prefiro chorar por ter amado demais e por ter me sentido amada demais do que chorar por não ter sido amada. Não tem por onde correr, gente. Não tem. Então, saudade é alimentado, mas é um final
que bom que foram pessoas que eu amei, que foram bom. Ah, claro, gostaria de continuar tendo. Claro, gostaria. Sim. Mas sem tirar a riqueza da essência da semente que vivenciou, que foi plantado. Você falou até da vaquinha, né, que fazem. Sim, a gente... E a vaquinha é divulgada por onde? Sim, geralmente fica no link da bio do meu Instagram, do Instagram dos atletas, e na bio do Instagram do Instituto, né? Que é o Instituto Victory, né? E todo mundo que quiser ajudar. Então, vou pedir para colocarem, para a equipe colocar também Obrigado. esse contato, né? É isso mesmo, para que todos nós estamos juntos e nos sentimos representados. A ideia é a gente tá cada vez maior, né? A gente começou com 3 atletas, 4 atletas, 5 atletas e passar para a área social também. Não só de formar atleta. De repente a pessoa não tem aquela vontade pra de competir. ser atleta e competir, mas ela quer estar ali o movimento, junto, né? E isso é muito importante porque a gente vai aprendendo algumas coisas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tinha um trauma de descer escada, eu não sabia como descer escada e aprendi com vários outros deficientes, me ensinando a descer da forma que eles descem. E cada pessoa tem uma forma de fazer. Não só descer a escada, né? Como viver a vida. E, de repente, uma dessas formas seja melhor para você, você consegue adaptar ali e seguir. Sim, sim, sim. É isso aí. E porque o luto, a vida é personalizada, né? Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu jeito de sentir. O que perde tem significados específicos para cada um. E todos vocês disseram, né? O lugar da terapia. O lugar da terapia como parte da estratégia. Sim. Procede isso, gente? Claro. Sim, eu acho. Senão fica parecendo que eu estou puxando sardinha pro meu lado, né? Assim, não. Você falando isso, eu busquei, claro, a terapia, eu li sobre o luto, tentei resignificar o amor que eu sentia, né, e sinto, né? Para não me sentir triste, né, na verdade. Realmente foi muito importante. Muito importante. A terapia faz a gente entender um pouco o que é aquilo ali. Que quando acontece, a gente fica meio perdido. A gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer. Aquilo que eu disse, né? O luto desorienta, Sim. Desarruma. Sim, você fica perdido. No caso, né, tanto do Tiago quanto da Leide, foi literalmente inesperado, um acidente. Bum! Sim. De um dia que vocês nem imaginavam. Não tem como não arrumar, não desarrumar. Era um dia normal, voltando do trabalho e aconteceu. E eu eu fiquei realmente perdido. Então teve que ter uma pessoa para falar, não, calma aí, vamos alinhar, o que você está sentindo, o que está acontecendo, tem esse caminho, tem aquele caminho aqui. Vamos entender o que você está sentindo para a gente organizar, para eu conseguir seguir. Falando nesse aspecto, Karina, qual é a base que você, como médica, você sente para esse lugar tão exigente? Como assim? De estar no CTI, de uma maneira, né, trabalhando ali, intensiva. Eu acho que assim, quando eu vejo... Dando notícias difíceis. Quando eu vejo eles falando assim, né, em relação à terapia, eu acho que nesse momento o mais importante é trazer para o paciente a psicoeducação do que é o luto, né, de que diversas emoções são naturais e precisam ser validadas para que até a própria equipe entenda que um dia o paciente pode estar com raiva e a raiva não é da equipe ou do tratamento que ele está recebendo ou do hospital, mas é em relação ao processo de adoecimento e à notícia, ao enfrentamento daquele luto, né? Seja por uma doença grave, seja por uma ameaça de morte, seja até, por exemplo, pelo próprio envelhecimento, que às vezes é comum, demência, Alzheimer, né? Então, é a psicoeducação do paciente, da família e da equipe de saúde, né? E quando a gente tem, assim, essa visão como médico, eu acho que isso contribui muito. Hoje, eu vejo os médicos mais novos, residentes, ou até os plantonistas, porque no caso eu sou supervisora, me perguntando, como que eu faço isso? Então, vai lá, atende aquela família que é mais difícil, né? Eles chamam de família difícil, né? Que está dando problema, mas porque é uma reatividade natural.
né, ao processo de enlutamento. E num dia vai estar melhor, num dia vai estar pior, não é uma coisa linear, né? É uma montanha russa de emoções, né? E é comum, às vezes, a gente até ter uma noção como médico das fases do luto, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente sabe que não acontece assim nessa linearidade, né? Pelo contrário, num dia ele vai te receber bem, no outro dia não quer papo, né? Um dia quer fazer fisioterapia, no outro não quer, e a gente precisa dar o tempo para o paciente, né, se adaptar, acomodar a notícia e se colocar também disponível, né, para ouvir e estar receptivo ali aos sentimentos dele. Eu acho que o médico ele precisa ter mais se colocar mais. Não é sofrer como o outro, é sofrer com o outro, né? Porque acho que, como a gente falou aqui, né? A gente sabe o que é perder uma mãe, a gente sabe às vezes o que é perder um filho, perder um pai, mas a gente não sabe o que é perder aquele pai ou aquela mãe, porque cada um tem a sua história, né? Então, para mim, Sim, a Karine colocou 2 reações. Nós vamos falar no terceiro episódio sobre essas reações, que para mim são as mais fortes, que a reação de culpa e de ressentimento. São as 2 reações que elas, de uma maneira, elas afloram de uma maneira tão desarrumada e acaba também prejudicando o processo de luto, e nós vamos falar sobre isso no terceiro episódio do luto, de enlutado para enlutado, como trabalhar o processo de luto do terapeuta e do paciente. Esse é o Logocast. É um material, um conteúdo feito com muito carinho pelo Instituto Logos. Logo é o Instituto de Terapia e Estudo da Família, do qual eu tenho o prazer de coordenar e ministrar as aulas. Na Logos nós temos vários cursos. O carro-chefe é a formação em terapia sistêmica, uma formação que agora você pode também fazer com certificação de pós-graduação pelo MEC. Essa é uma novidade para a gente, muito feliz. Uma pós-graduação certificada pelo MEC em terapia sistêmica com indivíduos, com casais e com famílias. E na Logos nós temos lives, cursos pequenos, com temas específicos. Genograma é um tema específico, né, que a gente ama muito dar esse curso, mas agora nós estamos falando especificamente do curso Terapia do Luto na Visão Sistêmica. Então, olha, tem aí o link, você pode pedir mais informações, faça a sua inscrição. E a proposta do curso são aulas gravadas para você assistir no seu tempo, no seu momento, fazer as suas anotações, revisitar sempre que for preciso. Mas também tem os bônus. Você tem bônus de como montar um grupo para trabalhar o processo de luto em grupo, que é muito operacional e dá muito certo, né? Resultados excelentes. Bônus do impacto da perda de uma criança na aprendizagem. Na aprendizagem. Esse também é um bônus, que é o fenômeno. Outro bônus é o lugar do ritual. Quando a gente fala de perdas, quando a gente fala de processo de luto, a gente fala do velório. E o velório é um ritual, uma parte do ritual da morte, da perda. E a gente precisa, como profissional, aprender a prescrever rituais. A outra, deixa eu ver se tem mais alguma. Do grupo, rituais, faltou uma que muitas pessoas vivenciam e o impacto, que é o luto vivido através do divórcio. Porque o casamento tem data para nascer, ele faz aniversário e por alguns motivos, se a gente não cuida dele, ele vem a óbito. E o divórcio é o óbito do casamento. E traz luto de uma maneira muito forte, com muita sensibilidade. Eu vejo pessoas que sofrem pelo luto através do divórcio. E vamos ter uma aula, gente, não pode esquecer, no dia 17, às 20 horas, nós vamos ter uma super aula, uma mega aula sobre terapia no luto.
através da visão sistêmica. Uma aula didática, uma aula com técnicas, uma aula que vai te ajudar a ver como é importante ter um guia para trabalhar o processo de luto na visão sistêmica. Então, olha, faça a sua inscrição, olha aí o seu link. Não esqueça de dar um ok, pegar essa setinha e disparar para todas as pessoas que você conhece, que você sabe. Não dispare para qualquer um, por favor. Dispare para pessoas especiais que realmente vão crescer. Aquela que você torce pelo crescimento dela, então é essa mesmo. Manda para ela. Fique ligado e não deixa de assistir o 3º episódio da nossa série de Enlutados para Enlutado. Como trabalhar o processo de luto com o paciente e com o terapeuta.